Paz do Senhor Jesus, irmãos. Graças a Deus por essa noite maravilhosa que o Senhor nos concede a oportunidade de estarmos aqui reunidos como igreja para adorar ao nosso Deus Todo-Poderoso. Neste momento eu gostaria de convidar os irmãos para a oração. Vamos curvar as nossas cabeças, vamos falar com Deus. Nesta oração nós vamos lembrar da irmã Cidinha. A irmã Cidinha está com uma gripe um pouco forte e ela não conseguiu estar conosco hoje exatamente por causa dessa enfermidade. Vamos lembrar dela nas orações. Também a Vaninha, uma tia dela, veio a falecer hoje, para que o Senhor possa cuidar dos corações enlutados. A tristeza vem quando um dos entes queridos parte, mas o Senhor é poderoso para nos consolar através do seu Santo Espírito. Não curva a sua cabeça, vamos falar com Deus. Não perca esse momento. Você sabe de alguém que está enfermo, você sabe de alguém que está em momento de tristeza, talvez de angústia, talvez de desemprego, talvez em um momento complicado da vida, e você pode apresentá-lo a Deus neste momento. Talvez seja você essa pessoa. Fale com Deus neste momento, se apresente e coloque diante dele as nossas necessidades. Senhor meu Deus e meu Pai, Senhor, neste momento nós queremos agradecer ao Senhor pela oportunidade que nós temos, ó Deus, de estarmos aqui reunidos como igreja, para adorar ao Senhor na beleza da sua santidade, ó Pai. Ó Pai, na tua presença nós queremos pedir ao Senhor perdão dos nossos pecados, das nossas falhas, que a mão do Senhor esteja sobre nós nesta noite, e nós possamos, Senhor, receber a tua presença no nosso meio. Nós não reunimos com outro objetivo, senão, Senhor, nos encontrar com o Senhor, senão adorar ao Senhor, ó Pai, senão entregar ao Senhor, ó Deus, o nosso culto com inteligência, com sabedoria, sabendo aquilo que estamos fazendo, ó Pai. Que o Senhor possa nesta noite visitar, Senhor, cada coração que está aqui se apresentando diante do Senhor, cada alma que está se apresentando diante do Senhor neste momento. Ó Pai, nós queremos lembrar também dos nossos irmãos enfermos. Pai, que as tuas mãos estejam sobre eles, ó Pai. Pai, nós lembramos da irmã Cidinha, que o Senhor possa visitá-la neste momento, que o Senhor possa curá-la, Senhor, de todas as suas enfermidades, ó Pai. Tu és poderoso para fazer, Senhor, muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Tu és poderoso, Senhor, para resolver até os problemas que nós não sabemos que vão aparecer no decorrer da semana. Mas o Senhor sabe, porque o Senhor não está sujeito ao tempo e ao espaço que nós estamos, ó Pai. Ó Deus poderoso, santo e maravilhoso, visita também a família da Vânia, Senhor, trazendo conforto aos corações enlutados, ó Pai, da nossa tia que partiu para o Senhor, ó Pai. Sabemos que ela servia ao Senhor, isso nos traz conforto e alegria, pois temos esperança de nos encontrar, Senhor, além do rio. Encontrar, Senhor, além desta vida, quando estivermos todos com o Senhor, ó Pai. Que o Senhor possa consolar, Senhor, aqueles que estão mais próximos, aqueles que sentirão, Senhor, ainda mais a falta do seu ente querido. Ó Pai de amor, Deus de poder e graça, nós oramos também, Senhor, pela prima da nossa irmã Thalita, a Ana Cláudia, Senhor, que o Senhor possa visitá-la neste momento, trazendo cura para a sua vida, salvação para a sua alma, ó Pai, salvação para a sua família, ó Pai. Que toda aquela família, Senhor, venha se render aos teus pés, e o teu nome, Senhor, possa ser glorificado no seio daquela família, Pai. Ó Deus querido, que esta noite seja uma noite de bênção, uma noite de derramamento do teu poder, ó Pai. Seja uma noite de alegria, uma noite de transformação, uma noite de bênçãos, porque nós sabemos que na tua presença, Senhor, só coisas boas acontecem. E nós clamamos ao Senhor pelas bênçãos do Senhor nesta noite. Que o Senhor venha estar conosco, ó Deus, e nos ajudar para que o nosso culto seja perfeito diante do Senhor, ó Pai. É o que nós pedimos e oramos, no nome precioso de Jesus, o teu Filho amado, o nosso Salvador. Amém, irmãos? Amém. Graças a Deus. Eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias lá no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 6. Vamos ler a palavra de Deus. Evangelho
segundo escreveu João, no capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo 41. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 6, a partir do versículo 41 até o 58, nós vamos ler. Todos encontraram, já está sendo projetado, mas você pode aí encontrar na sua Bíblia, no seu celular, como assim desejar. João capítulo 6, versículo 41 diz assim a palavra do Senhor: murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Respondeu, pois, Jesus, e disse-lhes, não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus, este tem visto ao Pai. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como nos pode dar este da sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse, na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes do seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não como vossos pais, que comeram do maná e morreram. Quem comer este pão, viverá para sempre. Amém? Graças a Deus por essa palavra, por essa leitura. Neste momento nós vamos, irmãos, adorar a Deus. Nós vamos entrar em adoração, em busca ao Senhor, em louvor, porque Ele está aguardando o seu louvor. Então abre o seu coração, abre a sua boca, a sua alma e louve ao Senhor com alegria. Louvado seja Deus, louvemos ao Senhor. Boa noite, igreja. Paz do Senhor Jesus. Amém. Senhor em nosso coração. Amém? No Salmo 138 diz que o Senhor é excelso. É uma palavra que a gente não usa muito hoje em dia, né? Excelso é magnífico, é soberano, é onipotente, onisciente. E mesmo assim, durante o Salmo ele diz que ele olha para os humildes. Humilde não é aquele que é pobre, aquele que não tem dinheiro, não. Humilde é aquele que reconhece a grandeza do Senhor e reconhece o quanto precisa dele para viver todos os dias. Esse é o humilde de coração que Deus chama. Então nós estamos unidos aqui no amor do Senhor, na graça do Senhor,
para adorá-lo nessa noite, para dizer o quanto nós o queremos em nossa vida, o quanto nós precisamos dele, queremos adorá-lo e servi-lo, não só quando as coisas estão bem, mas geralmente a gente fica meio para baixo, né? Mas o Senhor está sempre conosco, Ele olha para os humildes, amém? Ele é a nossa paz, a nossa consolação. Para ele são todas
Aleluia, Senhor. Glória para ti, Jesus. Aleluia, Senhor. O Senhor é grande.
e mereci na vida. De graça recebi por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, encantado com seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, encantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. E todo aquele que vem a Ele não vai lançar fora. Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, podem se assentar. Estão na casa de Deus, na casa do Pai. Como é bom estar na casa do Pai, né? Louvado seja o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Grande é o Senhor. Vamos chamar as nossas lindas crianças para estarem vindo aqui à frente. Nós vamos estar orando por elas. A tia Vaninha estará instruindo elas na palavra do Senhor. Vamos orar pelos nossos pequenos, pelos nossos pequenininhos, pelos nossos nem tão pequenos, né? Vamos estar orando por eles. O Léo já está cantando, o Murilão ali, só para lembrar os nossos pequenos.
pequenininhos, hoje vai fazer a inscrição para a aula de violão, hein, com o tio Marconi. Então vai procurar o tio Marconi, os pais, fazem a inscrição para eles já estarem fazendo no próximo sábado já, né, Marconi? No próximo sábado já eles já estarão começando a aula de música, tá? Vai ser uma vez, de música não, de violão, aprender a tocar violão. Amém? Vamos estender as mãos para cá, vamos abençoar os nossos pequenos. Senhor meu Deus e meu Pai, Senhor, neste momento alegre, Senhor, na Tua presença, nós queremos apresentar ao Senhor as nossas crianças, ó Pai. Ó Deus, pedindo ao Senhor as bênçãos sobre elas, que elas possam crescer nos Teus caminhos, Senhor, obedecendo a Tua palavra, sendo obediente aos pais, aos professores, às autoridades, ó Pai. Ajude eles, ó Pai, que eles possam crescer em graça e em conhecimento. Ó Pai, abençoa a tia Vânia, que estará trazendo um estudo para eles, instruindo eles na palavra, para que eles crescerem alicerçados no conhecimento do Senhor, ó Pai. Para que quando eles crescerem, eles não desviem dos Teus caminhos, ó Pai. Pois a Tua palavra estará escrita nas tábuas dos corações deles, ó Pai. E o Teu nome será glorificado na vida deles. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus, as nossas crianças já estarão indo para as suas salas e o nome do Senhor continua sendo glorificado. Amém, irmãos? Estamos hoje recebendo os irmãos lá da primeira, né? Vou apresentar igual os judeus faziam, né? Os líderes das tribos, né? O irmão Floraci com a sua tribo, isso, está ali, né? Paulo com a sua tribo, né? Está ali a sogra, né? Os pequenininhos já foi para lá, a Flávia está lá, que bom, né? O irmão Crispim está conosco de novo, graças a Deus, irmão Crispim, louvado seja Deus, né? E mais, né? Ó, o dia que eu vou apresentar, não, vou te apresentar da próxima vez, o dia que estava doentinho, está conosco, graças a Deus, bênção, né? Um prazer para você, graças a Deus, louvado seja Deus, e é muito bom nós estarmos na presença de Deus. Não é bom, é muito bom, né? Louvado seja Deus. Irmãos, neste momento nós vamos servir ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas para a manutenção da casa do Senhor. Nós sabemos que nós somos poucos, mas se cada um de nós fizermos um pouquinho, nada vai faltar na casa do Senhor. Vamos orar, vamos pedir as bênçãos de Deus. Nós podemos fazer isso de forma física, aqui à frente, e também de forma eletrônica, através da chave da nossa igreja. Então vamos orar, e logo depois nós podemos estar servindo, contribuindo na casa do Senhor. Nossos irmãos estarão louvando ao Senhor, e nós temos liberdade. Os irmãos que nos visitam, não se sintam constrangidos, estão na casa do Senhor, as ofertas são voluntárias para a obra do Senhor. Vamos falar com Deus? Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, nós somos gratos ao Senhor neste momento. Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, pelo cuidado do Senhor, ó Pai, sobre as nossas vidas, Pai, sobre os nossos negócios, Senhor, sobre o nosso trabalho, sobre a nossa saúde, Senhor. O Senhor é Senhor sobre tudo isso. Ó Pai, o Senhor é Senhor também sobre os nossos recursos. Tudo que é nosso pertence ao Senhor, ó Pai, e nós te glorificamos neste momento. Nós pedimos as bênçãos do Senhor sobre a nossa vida financeira, sobre o nosso trabalho, sobre a nossa saúde, Senhor, para que nós tenhamos sabedoria, Senhor, tenhamos condições, ó Deus, de trabalhar e de trazer os recursos para os nossos familiares, para cuidar daqueles que estão debaixo de nós. Senhor, que não haja falta na casa dos meus irmãos. Senhor, que a prosperidade espiritual esteja lá, Pai, todos sejam cheios do Teu poder, mas a prosperidade financeira também, ó Deus, possa chegar nos lares dos meus irmãos, ó Pai. Que nenhum mal possa chegar até as suas casas. É o que nós te pedimos, ó Pai. No nome precioso de Jesus, o Teu Filho amado, o nosso Salvador. Amém? Os irmãos podem contribuir de forma eletrônica ou de forma física. Enquanto isso, louvamos também ao Senhor. Nosso
mente. Que Deus possa não deixar faltar no lar de cada um dos irmãos, que o Senhor possa multiplicar poderosamente. Louvado seja Deus. Irmãos, neste momento é um momento todo especial, o momento da palavra de Deus, momento em que certamente o Senhor irá falar conosco, se nós estivermos com os nossos corações ligados no céu. O título da mensagem que Deus, o Senhor Deus Todo-Poderoso, colocou no meu coração nesta tarde foi exatamente isso, uma pergunta: quando foi a última vez que você ouviu a voz de Deus? Quando foi a última vez que você ouviu a voz de Deus? É uma pergunta que você possa responder no seu coração para você, e você possa lembrar quando foi a última vez que Deus falou com você. Uma pergunta que nos faz refletir sobre o nosso relacionamento. Quando foi a última vez que nós ouvimos a voz de Deus? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1. Nós vamos aprender hoje sobre a voz de Deus, sobre o ouvir a voz de Deus. Então abra bem o seu coração, abre a sua alma, expanda os seus ouvidos espirituais para você ouvir Deus falar com você, porque Deus quer falar com você. Romanos capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 18 até o versículo 25. Romanos capítulo 1, do versículo 18 ao 25, nós vamos ver algumas formas de manifestação de Deus, da qual Ele fala conosco. Romanos capítulo 1, versículo 18 diz assim, até o versículo 25, diz assim a palavra do Senhor: porque os céus se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porque o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se manifestam, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, de aves e de quadrúpedes e de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, a imundícia, para se desonrarem os seus corpos entre si. 25 diz assim: pois estes mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Amém, irmãos? Amém. Nós, como crentes em Cristo Jesus, homens e mulheres cheios do poder de Deus, temos tido em nosso coração, muitas vezes, Deus não tem falado comigo. Eu não tenho ouvido a voz de Deus. Como que eu sou filho se eu não escuto Deus falar comigo? Muitas indagações surgem quando nós deixamos de adorar o Criador, de nós nos relacionarmos com Ele espiritualmente, e fazemos isso só de forma material. Hoje na escola dominical nós aprendemos sobre a antropologia bíblica, onde trata das questões do relacionamento, da criação do homem, corpo, alma e espírito, e do seu relacionamento com Deus.
como isso se dá. Não se dá em forma carnal, não se dá na alma, mas se dá no espírito, na parte espiritual que Deus criou, soprou em nós quando Ele nos criou o fôlego de vida, esse espírito que Deus colocou em nós, que nos dá a condição de nos relacionarmos com Deus. Mas se nós estivermos com o nosso coração, e aprendemos aqui na escola dominical, quando a Bíblia fala coração, ela não está falando do órgão, coração que bombeia sangue, mas da alma, das emoções, que da qual nós temos aquele desejo de buscar o Senhor, de se relacionar com Deus. Mas se nós estivermos na carne, nós queremos que Deus fale conosco, de uma forma que da qual Ele não vai falar, mas Ele vai nos falar através do seu Espírito, através da parte espiritual que nos compõe, que nós temos em nós, as nossas três partes, a tricotomia do homem: corpo, alma e espírito. O Senhor quer se relacionar conosco na parte espiritual. E muitas das vezes, como nós lemos lá em Romanos, nós vemos agora há pouco que o homem, ele adorou mais a criatura do que o Criador. Nós vivemos um tempo em que as pessoas têm um cuidado extremo com o corpo. E nós aprendemos também de manhã que nós não podemos deixar de cuidar do corpo, mas a parte mais importante é o espírito, aonde nós nos relacionamos e nos comunicamos com Deus. Agora há pouco nós acabamos de ler e nós vimos que Deus está dizendo que Ele se manifesta até mesmo através da sua criação. Quem aqui não pôde apreciar no decorrer da semana, os ipês floriram, os rosas, os brancos, os amarelos, coisa linda, não é? Quando você acorda e um pássaro no meio da cidade, né, do barulho da cidade, e você acorda com um passarinho lindo cantando. Quem fez? Quem criou? E ele diz assim, ainda, Paulo escrevendo aos Romanos: Deus se manifestou para que nenhum dos homens ficasse inculpáveis ou inexcusável, ou dizer: eu não tive a oportunidade de conhecer Deus, eu não sei quem Deus não se manifestou para mim. Ele se manifestou e nós não estaremos inculpáveis diante dele, através dessa pequena manifestação, porque sabemos que as coisas espirituais são extremamente maiores que tudo isso. O poder de Deus é maior do que um pássaro que canta na sua janela, mas é um lampejo da presença de Deus, é um lampejo da manifestação de Deus, ou seja, uma pequena luz para você entender que existe um Deus criador, que existe um Deus poderoso, que existe um Deus que se manifestou a nós. Ele quer se relacionar conosco. Mas como? De que forma? Como que Deus tem falado com você? E a pergunta no início da ministração dessa palavra: quando foi a última vez que você ouviu a voz de Deus? E no seu coração você vai estar dizendo: eu estou lembrando de um dia, eu estou lembrando de um dia, quando eu estava em profunda tristeza e Deus falou no meu coração, ou quando eu estava precisando de um grande escape e Deus apareceu, não falou nada, mas resolveu tudo, então Ele falou. Quando eu cheguei na igreja e eu pedi que o Senhor falasse de uma forma, e Ele falou no momento do louvor, porque o Senhor habita no meio dos louvores. Um dia eu estava e Deus falou poderosamente na palavra como eu precisava ouvir, e Deus fala assim também. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele nos colocou em uma condição da qual nós temos que ter o desejo de ouvir a voz de Deus, de ouvir a voz do Pai. Como que Ele vai falar? É só nós abrirmos o coração, é só nós deixarmos o nosso espírito conectado com Deus, esquecermos um pouquinho das coisas terrenas e nos ligar nas coisas espirituais, e Deus irá falar aos nossos corações. Como é bom ouvir a voz de Deus, como é bom saber que Deus existe,
saber que Ele está atento às nossas necessidades. Como é bom saber que os olhos dele não estão escondidos de nós, mas Ele está olhando para nós. Mas nós só entenderemos isso quando nós abrirmos verdadeiramente o coração e nos relacionarmos com Ele através do Espírito que Ele soprou em nós. O Senhor quer falar conosco. O Senhor quer se comunicar conosco. O Senhor quer que nós, irmãos, estejamos com o coração aberto, o coração não o órgão, mas a alma, voltados para que Ele possa falar conosco. E às vezes Ele fala de uma forma tão diferente, às vezes Ele age de uma forma tão diferente. Eu me lembro de um testemunho de um amigo próximo. Ele disse que ele estava indo para uma entrevista de emprego em uma região do Brasil, e já era algumas das entrevistas que ele estava fazendo e não havia dado certo nenhuma delas, e ele estava indo, e era uma estrada longa, reta, e ele estava dirigindo, e ele começou a orar. Crente, quando ora, Deus ouve, irmãos. O Senhor está com seus ouvidos atentos para ouvir a sua oração. E ele começou a clamar e dizer: Senhor, tenha misericórdia de mim, eu já não aguento mais, eu preciso que o Senhor fale comigo. Parece que eu estou sozinho num quarto escuro e ninguém fala comigo. E eu preciso que o Senhor fale comigo nesse caminho aqui. Não é a hora que eu chegar lá, não. Eu quero que o Senhor fale comigo agora, Senhor. Eu preciso. E é necessário, meu coração está angustiado. E ele disse que ele olha para cima, naquela estrada que ele estava indo, e estava passando vários pássaros, e a hora que ele olha, eram vários tucanos, e os tucanos não voam em bando, eles voam só o macho e fêmea, né? Só o casal, eles voam assim, né? E estava aquele monte de tucano passando. Ele falou: mas que estranho, né? Aí ele olhou e falou: nossa, Deus está falando comigo. Deus está dizendo que Ele está comigo. Deus está do meu lado. Deus vai me ajudar. O Senhor comunicou no coração dele. Mas Deus usou o que? A criação. E a hora ele diz, né, no seu testemunho, que ao chegar na empresa, a empresa fala assim para ele: nós não vamos fazer entrevista com você, né, nós só queremos te comunicar que tal dia, se você estiver disponível, você começa no trabalho. Nós já analisamos o seu currículo e está tudo certo para você começar no trabalho. E ele falou: oh, Deus, eu não sabia que o Senhor ia agir aqui, mas que bom que o Senhor falou lá atrás. Que bom que o Senhor falou para mim: eu estou com você. O Senhor, irmãos, Ele quer comunicar com os seus filhos. Ele é um Deus comunicável, acessível, e Ele quer falar conosco, e Ele fala de acordo com a nossa inclinação para Ele. Nós vamos de novo abrir as nossas Bíblias lá em 1 Reis. 1 Reis, capítulo 19, Velho Testamento. Vamos ver um pouquinho do nosso irmão Elias, o profeta Elias. 1 Reis, capítulo 19, nós vamos ler do versículo 9 até o versículo 13. 1 Reis, capítulo 19, do versículo 9 até o versículo 13. Se você quiser abrir a sua Bíblia, crente tem que estar com a Bíblia aberta no celular, na mão, do jeito que você quiser, ou lendo na projeção. Nós temos que ler a palavra, é ela que vai nos direcionar, é ela que é lâmpada para os nossos pés, lâmpada para os nossos pés, para nos direcionar no caminho. Pois bem, o que nós encontramos ali, irmãos? Diz assim, 1 Reis 19, 9: e ali entrou numa caverna, quem? Elias, e passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele, e ele disse: o que fazes aqui, Elias? Olha que maravilha. E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, e derrubaram os teus altares, e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e buscam a minha vida para me tirarem. Ele disse:
sai para fora. Deus disse: sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento veio o terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto numa capa e saiu para fora e pôs à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: o que fazes aqui, Elias? Nós aprendemos, irmãos, nesse episódio de Elias, que ele estava passando por um momento de grande depressão. Havia matado um monte de homens, né? Todo valente, todo forte, todo corajoso. Aí aparece uma mulher e fala assim: vou te matar. E ele sai todo doido, desesperado, medroso, e se esconde numa caverna, temeroso, triste, angustiado, achando que havia acabado tudo, desejando a morte. E Deus vem e fala com ele. Só que Deus fala de uma forma, irmãos, e nós aprendemos um pouco sobre isso nesta noite. Talvez nós pensamos que Deus vai falar conosco através de uma forma estrondosa, né? Ei, filho meu, o que eu te digo, você que está aí com a camisa cor de não sei o que lá. Talvez sim, e Ele é poderoso para fazer isso. Talvez nós pensamos que Deus vai falar conosco através do fogo, de uma forma extraordinária e poderosa, e talvez Ele vai falar assim também. Ele é poderoso para isso. Talvez Deus vai falar conosco em um forte vento, em uma forte tempestade. Ele pode falar conosco, né? Como som de muitas águas, né? Como João ouviu a voz do Senhor. Ele pode falar assim também. Mas com Elias ele falou com uma voz doce e suave, na calmaria, na tranquilidade, na paz. Se nós estivermos como Elias estava, com o coração extremamente inclinado para o Senhor, mesmo em um momento de depressão, mesmo em um momento de queda da sua estima, mesmo em um momento de baixa na sua condição espiritual, Deus falou com ele de uma forma tranquila e suave: o que fazes aqui, Elias? O que você está fazendo dentro da caverna? Por que você está escondido, Elias? Você está pelejando a favor de quem? Não é de mim, Elias? O que você está fazendo escondido? Por que você quer ficar longe das pessoas? Por que você não vai voltar para onde você estava fazendo o que você estava fazendo, Elias? Ele ouviu a voz de Deus, mas não no terremoto, não no barulho, não no vento forte, não vamos dizer assim, né? Naquele movimento diferente, né? Poderoso. Ele fala assim também, mas ele quis falar na calma, na tranquilidade, nas poucas pessoas. Como Deus é maravilhoso, como Ele quer se relacionar conosco, como Ele deseja que o nosso coração esteja tão inclinado para Ele, ao ponto de nós ouvirmos a sua voz. Mas nós temos que estar apaixonados, com o coração inclinado, cheios de amor. Dá o nome que você quiser, mas é cheio de amor para Deus. Quando nós nos apaixonamos pela nossa amada, ou pelo seu amado, não é? Eu lembro quando eu sempre falo para os irmãos, eles não dão risada, né? Mas quando nós namorávamos, né, eu e a Vaninha, nós usávamos telefone ainda, né? 1992, um pouquinho de chão para trás, né? Aí eu ligava para ela, né? E estava lá, né? Aí minha mãe falava assim: a Vaninha já desligou? Eu falei: não, mãe, nós estamos conversando. Mas eu não estou nem escutando. Eu falei: é, porque é baixinho, né? É cheio de... está pertinho, o coração está enamorado, está apaixonado, né?
gente fala baixinho. Então nós, com o coração apaixonado por Deus, cheio de amor por Deus, né, cheio de adoração, cheio de louvor para com o nosso Deus, nós falamos baixinho com Ele. E Ele fala conosco baixinho também. E nós ouvimos a sua voz. Uma brisa suave, uma chuva pela manhã, passarinho que canta. Não que Deus não é panteísmo não, irmãos, entendam, viu? Tudo é Deus e Deus é tudo, não é isso não, viu? É a manifestação do poder de Deus Todo-Poderoso. Quando Ele nos fala, quando Ele se relaciona conosco, através de coisas que acontecem. Deus, Ele quer que você ouça a voz dEle. Deus quer que você se relacione com Ele. Deus quer que você entenda nesta noite que quando você dobra os seus joelhos para falar com Deus, Ele está pronto para te ouvir. Você não está falando sozinho. Há um Deus Todo-Poderoso ouvindo o seu clamor, ouvindo a sua oração, ouvindo a sua necessidade, o seu agradecimento. Ele quer que você fale com Ele. Ele quer ouvir a sua voz e Ele quer ser ouvido também. Isso é tudo muito lindo, tudo muito maravilhoso, mas nós precisamos ouvir a voz de Deus, e nós precisamos saber o que é a voz de Deus. Nós vamos abrir um parêntese aqui na mensagem, e nós vamos ver um vídeo, bem rapidinho. Gerival vai apagar umas luzes aí, Gerival? O Diego vai passar um vídeo para nós ali. Fica no escuro só um pouquinho, viu, irmãos? Ninguém tem medo de escuro não, né? Então tá, só um pouquinho, deixa essa luz ficar acesa para ele. Isso. Fica de olho, presta atenção. One more time. É um pastor. Outra pessoa não é pastor. Vocês viram ali um teste, né? Pode acender as luzes de volta. Um teste onde o pastor está na frente de um rebanho de ovelhas, né? E o Senhor Jesus nos compara a ovelhas. E outras pessoas vêm e chamam elas para vir comer. E elas falam, ele nem dá bola. Aí outros chamam, nem dá bola. Mas na hora que o pastor vem e fala, venha, elas vêm correndo para comer. Você tem escutado a voz do seu pastor? O nosso bom pastor, o nosso Jesus, aquele que deu a vida pelas suas ovelhas. Abre a sua Bíblia de novo lá em João 10, 27. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 10, versículo 27. Jesus vai dizer algo, vamos dizer assim, a mensagem vai ficar um pouquinho mais séria agora, não que ela não estava, mas ela vai apertar um pouquinho mais, porque o Evangelho também é nos apertar, porque o caminho é apertado. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e elas me seguem quando eu as chamo. Jesus estava dizendo que era necessário que nós escutássemos a voz dele, que soubéssemos o que ele vai nos direcionar. Ele é o nosso bom pastor, ele é o nosso sumo pastor, ele é o pastor de todos os pastores, é ele que deu a vida por nós, morrendo na cruz do Calvário. Mas é necessário, para que nós andemos no seu caminho, escutarmos a sua voz. Pastor, chama as ovelhas para comer. Comer o quê?
que nós comemos, o que é alimento para a nossa alma, senão a palavra de Deus. Mateus capítulo 7, versículo 24 e 25, o Senhor Jesus falando sobre o ouvir Ele. Ele diz assim, Mateus capítulo 7, versículo 24 e 25, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram contra aquela casa, e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Nós sabemos que para sermos do Senhor, para ouvirmos a sua voz, nós temos que andar nas suas palavras, andar nos seus caminhos, viver uma vida de acordo com o que o Senhor deseja que vivamos, uma vida de arrependimento, uma vida de perdão, uma vida de novidade, de coisas novas, e não de coisas velhas. As coisas passadas ficaram no passado, e no passado não tem nada para nós lá só tinha coisas não muito boas. O Senhor quer que vivamos uma vida diferente, uma vida nova, uma vida transformada, uma vida entregue a Ele, da qual nós iremos ouvir a sua voz, e não de outro, como nós vimos no vídeo. Chama nós para alimentar, não é meu pastor, não, essa não é as palavras de Jesus, não, porque quem nos alimenta não é esse pastorzinho, mas é o pastor, o nosso Jesus. A palavra vem dele, o poder vem dele, tudo vem dele, a obra veio dele, o sacrifício veio dele, a salvação veio dele. Mas para nós recebê-la, como disse a palavra do Senhor no versículo 24, Mateus 7, 24, que nos diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica. Isso que é um bom relacionamento, uma boa comunhão, ouvir e praticar. E ele diz que nós seremos assemelhados a um homem que edificou a sua casa sobre uma rocha. Nós temos vivido alguns tempos, amados, e isso estou dizendo a grosso modo, que qualquer ventinho tem derrubado tantas casas, porque estão construindo casas sobre areia. Qualquer chuvinha tem derrubado tantas casas, porque está sobre areia, e a hora que a água, qualquer chuvinha que faz, a areia destrói tudo que está na frente, porque não tem firmeza. Mas em Cristo Jesus, quando nós ouvimos as suas palavras e nós as praticamos, a nossa casa está edificada sobre a rocha, que é Cristo Jesus, nosso Senhor, e vento nenhum nos abala. Nós não precisamos ficar dizendo: eu quero que Deus fale comigo, mas tem que falar assim, assim e assim, porque se não falar assim, 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 aí não vai. Deus vai falar, irmãos, do jeito que Ele quiser falar, porque Ele é Deus, e nós somos servos. Nós estamos a serviço dEle, e não Ele aos nossos serviços. Ele é o Senhor, e nós somos servos, e servo ouve, e Senhor fala do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele sonhar e desejar, porque Ele é Deus. Quando foi a última vez que Deus falou com você? Quando foi a última vez que você ouviu a voz de Deus? Ainda no Evangelho de João capítulo 5, versículo 24 e 25, nós vamos ouvir mais um pouquinho sobre o ouvir o Senhor. Jesus dizendo, Ele diz assim, lá no Evangelho de João: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna.
e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Versículo 25. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Prática, irmãos. A fé não é só ouvir, a fé não é só falar, a fé é prática. Nós temos vivido dias, irmãos, e estou falando novamente, a grosso modo, aonde nós achamos que só por acreditar está tudo certo. Eu vou na igreja de vez em não, eu tenho que servir, eu tenho que ouvir, eu tenho que praticar, eu tenho que ser. Nós somos crentes 2 vezes por semana, algumas horas. Não, nós somos crentes, convertidos em Cristo Jesus, 24 horas por dia. Até quando nós estamos dormindo, nós estamos sonhando com o Senhor, convertidos verdadeiramente. Nós temos vivido um tempo onde se tem se passado a mão na cabeça do pecado, pegado ele no colo e falando: vem cá, meu bonitão. Não, o pecado é para ficar longe de nós. O que era errado continua sendo errado. O que a Bíblia condenava continua condenando. Não mudou nada, irmãos. Paulo diz: o que está posto, está posto. Não vai acrescentar e não vai tirar, repetido em Apocalipse depois. Nada mudou até a volta do Senhor, até nós encontrarmos com Ele nos ares, ou até nós descermos à sepultura, o nosso corpo e o nosso espírito irá ao encontro do Senhor. Nada mudou. E nós não podemos abrir concessões. Mas só um pouquinho. Eu sei, ele faz isso, mas ele é uma pessoa boa. O inferno está cheio de pessoas boas, e eu não quero estar lá, não. Eu preciso do sangue de Jesus, eu preciso ser perdoado pelo Senhor, eu preciso ser transformado pelo Senhor, todo o dia. Todo dia. Alguém assistiu aquele filme? Que o homem, né, ele conquistava a namorada dele todo dia, como se fosse a primeira vez. Ela bateu a cabeça e ela tinha um problema. No outro dia ela esquecia tudo que aconteceu. E no outro dia ele tinha que conquistar ela. No outro dia ele tinha que fazer ela se apaixonar por ele de novo, todo dia. O nosso dia, irmãos, é como se fosse a primeira vez. Todo dia nós acordamos e falamos: Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu te amo. Senhor, eu quero viver na tua presença, eu quero viver uma vida diferente todo dia, Senhor, e cada dia eu quero ser melhor que ontem e pior que amanhã, porque eu quero ir melhorando. A luz do justo é como a aurora que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Provérbios 14, 4, 18. Vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando. O Senhor quer que nós estejamos cada dia mais perto. Como um casal de namorado apaixonado, ele não precisa falar alto para nós ouvir. Fala bem baixinho. Que bom, né? Quando fica velho, o amor tem que estar do mesmo jeito, apaixonado da mesma forma, escutando baixinho, não precisa gritar, fala alto. A esposa está aqui do lado e o esposo está aqui. Você não escutou? Não, está do lado. Só grita quem está longe, irmão. Não é verdade? Quem está muito longe, né? Nós temos que falar alto. A pessoa está lá na esquina, ela não vai me escutar, eu tenho que gritar: você aí, eu vem cá, não é? Mas se estiver pertinho, como está o Senhor? Perto ou longe de você? Pertinho, né? Igual o Diego perto da sua namorada, lá o Marconi perto da, o Mateuzinho perto da namorada dele, o Gilberto perto da namorada dele, o Fabrício, um monte de namorados aqui. Está pertinho. O Senhor está perto de nós, irmãos. Ele escuta, só você pensar, Ele já sabe o que você quer, o que você precisa. Hoje nós vamos participar do corpo e do sangue do Senhor, como nós lemos na palavra introdutória, amado.
Nesse momento nós iremos participar do corpo e do sangue de Jesus. Mas para participar do corpo e do sangue de Jesus, nós temos que andar na sua palavra, nós temos que viver uma vida transformada verdadeiramente pelo Senhor. Nós temos que acreditar que Ele está pertinho de nós. Vocês me perdoem, eu grito às vezes umas horas, mas é por amor, viu? Por amor, para ser bem compreendido. O pastor está falando de falar baixinho, está falando alto. Perdoa o pastor, viu? É o jeito, mas Deus é bom, Deus vai trabalhando. O Senhor quer que nós ouçamos Ele, nós ouvimos Ele de uma maneira tranquila, suave, na brisa suave. Só você sozinho lá no quarto, você escuta Ele e Ele te escuta. Você não vizinho escutar, é Deus que vai escutar. O vizinho lá da esquina, escutando você orar. Deus deve estar escutando esse daí. Deus está longe desse daí, porque está gritando muito. Mas nós podemos falar baixinho e Ele vai nos ouvir. Amém? Louvado seja Deus. Que o Senhor possa ter falado com você nessa noite. Que você possa ter ouvido um pouquinho da voz de Deus nessa noite. Que o seu coração possa se encher de alegria nessa noite. Que você possa entender que o pingar de chuva, você fala, Deus, é Deus que está mandando a chuva. O vento batendo na porta, é Deus que está mandando. O sol raiando, o passarinho cantando. Nós lemos em Romanos capítulo 1, onde o Senhor se manifesta através da sua criação, para que ninguém chegue diante dele e diga, eu não conhecia Deus. Inexcusável, inculpável. Não. O Senhor se manifestou a nós. O Senhor se manifestou a nós. Vamos orar. Depois nós vamos entrar na parte da celebração da ceia do Senhor. Curva a sua cabeça, fala com Deus. Talvez você falou hoje para Ele, faz tempo que você não ouve a voz dele. Talvez você falou para Ele que você queria ouvir a voz dele como um terremoto. Talvez você falou para Ele que Ele não está falando mais com você, mas Ele está falando. E Ele falou de uma forma calma, tranquila, suave. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, obrigado pela sua palavra poderosa aos nossos corações nessa noite, ó Pai. Obrigado pelo toque do Senhor aos nossos corações nesta noite maravilhosa, Senhor. Pai, que cada coração aqui possa se sentir amado. Que cada alma aqui, Senhor, possa se sentir escutado pelo Senhor. E ter ouvido também a sua palavra. Ter ouvido também a sua voz. Através do louvor, através da mensagem, através, Senhor, talvez do olhar de uma criança, talvez, Senhor, de um raiar de um sol, ó Pai, mas nós vimos o poder do Senhor, a criação do Senhor, ó Pai. Tu és grande, Senhor, Tu és poderoso, Senhor, Tu és maravilhoso. Senhor, nós somos gratos pelo Senhor nunca ter virado as costas para nós. Senhor, somos gratos pelo Senhor não ter desistido de nós, quando nós pensávamos que estávamos sozinhos, que o Senhor havia nos abandonado, Senhor. Momentos de indecisão, momentos, Senhor, da qual nós não sabíamos, Senhor, do poder do Senhor em nos amar, em nos alcançar, em falar conosco, em nos ouvir, Senhor, nos nossos clamores, ó Pai. Tenha misericórdia da nossa alma, enche-nos do Teu Espírito Santo, para que nós não vivamos nenhum dia sem a Tua presença, Pai, para que nós não vivamos nenhum dia só sem ouvir a Tua voz, para que nós não vivamos, Senhor, nenhum só momento sem escutar o Seu sussurro nos nossos ouvidos, Senhor. E como é bom ouvir a Tua voz, como é bom, Senhor, saber que o Senhor está cuidando de nós.
Senhor nunca nos abandonou e nunca nos abandonará, porque Tu és um Pai fiel e amoroso. Obrigado, Senhor, por este momento. Obrigado pela Sua palavra. Obrigado pelo cuidado do Senhor para conosco. Muito obrigado, Senhor. Louvado seja o Teu nome santo e precioso. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então vamos para a celebração da ceia do Senhor. Gostaria que você abrisse sua Bíblia mais uma vez, lá em 1 Coríntios capítulo 11. Nós vamos ler a leitura oficial da celebração da ceia do Senhor. 1 Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do sangue, do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Amém? Graças a Deus. Cadê a Cíntia e a Michele para ajudar a distribuição? Oi? Ah, Cíntia, pezinho dela primeiro, né? A Michele vai ajudar também. A Michele vai ajudar o Amado, o Genival, a Cíntia, o Genival, o Renato e a Michele, esposa do Renato, estará auxiliando na distribuição da ceia do Senhor. Nós vamos orar. Vou pedir para o Renato pegar um pedacinho de pão aqui para mim, Renato. Nós vamos ficar de pé. Nós vamos orar. Genival, pega um cálice para mim. Vamos ficar de pé, irmãos. Nós vamos orar. Os irmãos vão receber os elementos. Não participem. Esperem uns pelos outros. Nós vamos participar juntos. Mas nós vamos orar. Vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus Todo-Poderoso, Deus Santo, Deus de amor, Deus de bondade, Senhor, na Tua presença nós apresentamos, Senhor, este momento ao Senhor, ó Pai, este momento de celebração, ó Pai, este momento da qual, ó Deus, nós pedimos ao Senhor que nós sejamos, Senhor, abençoados pela Tua presença, ó Pai. Este pão, este cálice que está nas minhas mãos, ó Pai, nós, Senhor, consagramos ao Senhor. Pai, neste momento é símbolo do corpo e do sangue do Senhor, ó Pai. Pai, nós te adoramos, nós te glorificamos, ó Pai, pelas bênçãos que o Senhor tem realizado nas nossas vidas. Somos gratos por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio. As bênçãos e as maravilhas do Senhor, ó Deus, tem nos enriquecido, ó Pai. Glórias ao Teu santo nome. Amém. Irmãos, os irmãos podem se assentar. Nossos irmãos estão. Vou pedir para o Paulinho. Paulinho, vem cá, ajuda nós. O Paulo vai pegar um cálice aí, você e a Michele ficam com o pão. Pode vir, Paulo, por favor. Você vai ajudar. O Paulo é diácono na nossa igreja também. Ele estará ajudando os nossos irmãos. Podem distribuir. Pode distribuir. Os irmãos recebem os elementos e aguardem. E nós estaremos aqui servindo ao Senhor, adorando ao Senhor no momento da celebração, enquanto os nossos irmãos estarão louvando ao Senhor.
Jesus, a rocha eterna, a pedra angular, que os poderes do inferno não puderam derrubar. Jesus, a vida eterna, deixou glória e poder como sacrifício vivo. Por nós veio morrer. Jesus, a rocha eterna, a pedra angular, que os poderes do inferno não puderam derrubar. Jesus, a vida eterna, deixou glória e poder como sacrifício vivo. Por nós veio morrer. Mas a morte e o inferno não puderam derrubar. Pois havia um plano eterno que o fez ressuscitar. E por isso toda glória, toda honra e louvor sejam dados a Jesus, nosso amado Salvador. E por isso toda glória, toda honra e louvor sejam dados a Jesus, nosso amado Salvador. Aleluia, toda glória e louvor. Aleluia, a Jesus, nosso Senhor. Aleluia, toda glória e louvor. Aleluia, a Jesus, nosso Senhor. Deus, aleluia. Irmãos, traga o pão, levanta, vamos orar. Nós vamos participar do pão, depois nós vamos orar pelo suco de uva e vamos participar do sangue depois. Vamos agradecer pelo pão e consagrar ao pão e alimentar do pão. Senhor meu Deus e meu Pai, Senhor, neste momento nós agradecemos por este momento maravilhoso, Senhor, que da qual nós participamos, Senhor, do corpo do Senhor. Comeremos do pão, Senhor, símbolo do corpo do Senhor entregue por nós na cruz do Calvário, moído por nós, Senhor, entregue por nós, ó Pai, para que os nossos pecados fossem perdoados pelo Senhor, ó Pai. Obrigado, Senhor, pelo sacrifício da cruz. Senhor, nós fazemos lembrança da nossa redenção, Senhor, lembrança do nosso resgate, Senhor, lembrança, Senhor, da nossa salvação pelo corpo do Senhor entregue por nós, ó Pai. Nesse momento, esse pedacinho de pão, Senhor, torna-se símbolo do corpo do Senhor, moído por nós na cruz do Calvário. Amém. Comamos todos, irmãos. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice dizendo: este cálice é o Novo Testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Pegue o cálice, levante comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, Senhor, neste momento nós somos gratos ao Senhor.
por ter se entregado por nós, por ter derramado o seu sangue, Senhor, na cruz, para que os nossos pecados fossem perdoados. Se não fosse, ó Deus, o teu sacrifício, onde estaríamos nós, ó Pai? Se não fosse a redenção pelo sangue do Senhor derramado, Senhor, aonde estaríamos nós? Obrigado, Senhor, pelo cuidado do Senhor. Obrigado, Senhor, por se entregar por nós. Obrigado, ó Pai, por entregar o teu Filho, o teu único Filho, em resgate das nossas almas. Obrigado. Nesse momento, Senhor, torna-se símbolo do sangue do Senhor derramado por nós. Bebamos todos. Vamos orar agradecendo. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, nós somos gratos a Deus, gratos pelo sacrifício do Senhor, gratos por mais uma vez nós estarmos reunidos como igreja, Senhor, para a celebração da ceia do Senhor. Gratos por mais uma vez, ó Deus, nós podermos estarmos aqui fazendo lembrança da morte e da ressurreição de Jesus. Podendo, Senhor, participar, comer do teu corpo, da tua carne, Senhor, e beber do teu sangue derramado por nós na cruz do Calvário. Ah, Senhor, o que seria de mim, Senhor, se não fosse o teu sacrifício? Se não fosse, Senhor, o perdão dos meus pecados, ó Pai, aonde estaria eu? Aonde estaríamos todos nós, Senhor, se o Senhor não tivesse olhado para a humanidade com um olhar de ternura e houvesse nos resgatado? Estaríamos perdidos, ó Pai, na escuridão, sem a luz do Senhor. Nós queremos, Senhor, ouvir cada vez mais a tua palavra. Queremos, Senhor, cada vez mais praticar as tuas palavras. Põe em prática, Senhor, tudo que o Senhor tem nos ensinado, tudo que temos ouvido do Senhor, Pai. Que o Senhor possa, Senhor, nos ajudar. Que o Senhor possa nos encher de graça e de poder para continuar caminhando na tua presença. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Como Jesus é bom, como Deus é maravilhoso, irmãos. Deus abençoe cada um dos irmãos. Nós já estamos indo para o final desse culto, desta celebração. Que Deus possa continuar abençoando cada um dos irmãos. Que o Senhor possa continuar derramando o seu poder sobre as nossas vidas. E nós possamos ir chegando cada vez mais perto dele. E quanto mais perto, mais nós ouvimos a sua voz. Quanto mais perto, ele pode falar mais baixinho ainda, nós vamos ouvir. Amém? Irmãos, os nossos recados, nossos avisos. Quarta-feira nós teremos o nosso culto de oração. Será uma bênção às 20 horas. Os irmãos estão convidados para orarmos e buscarmos a presença de Deus juntos aqui, ouvirmos a palavra, cantarmos louvores e termos o nosso momento de oração. Às 20 horas, na quarta-feira. Na quinta-feira, as nossas irmãs estarão aqui a partir das 16 horas no projeto Dorcas. Isso tem sido uma bênção, tem vindo bastante mulheres, né? E tem sido agradável. As meninas têm feito um bom trabalho aí nas quintas-feiras, né? Que Deus possa continuar abençoando. Então você, mulher, não fique em casa na quinta-feira à tarde, vem para a igreja. Se estiver sem fazer nada lá, ou se tiver muita coisa para fazer, deixa lá, vem para a igreja, que está uma bênção, viu? Na sexta-feira, irmãos, nós teremos o nosso estudo bíblico, vai estar uma bênção. Nós estamos estudando 1 Coríntios,
Estaremos estudando o capítulo 7 de 1 Coríntios. E vai ser uma bênção, às 20 horas, nosso estudo bíblico, nosso grupo de comunhão. Então venham, vamos aprender a palavra de Deus. Talvez você não pode estar na escola dominical, venha na sexta-feira. Se puder estar nos dois, é melhor ainda. Então, estudo bíblico às 20 horas, até às 21h15, ali nós já estamos terminando. Tem sido uma bênção, os irmãos estão convidados. No sábado nós teremos alguma coisa? Não teremos nada, né? Mas nós teremos sim, porque nós teremos o nosso trabalho com as nossas crianças. O irmão Marconi já estará pegando a inscrição dos irmãos hoje. Então os irmãos procurem ele, das crianças, tá? Então se você tem um filho, você quer que ele venha, pega a inscrição, tem ali uma autorização para os pais preencher e para trazer na quarta-feira, tá? Para que a criança já possa vir no sábado, a partir das 9 horas da manhã. Então às 9 horas da manhã, as crianças estarão vindo aqui para aprender a tocar violão. E vai ser uma bênção, tá? Faz o Benjamin lá. Ei, glória. É assim que começa, pequenininho. Pode? Né? Vai ser uma bênção. As meninas do Renato também, as princesas. Então vai ser uma bênção. Nós vamos chamar as crianças do quarto também. Já tem os violões, mas Deus vai mandar mais. Olha, esse amém está fraco. Olha, agora ficou bom. Deus vai mandar mais violões, né? Para poder ensinar mais crianças ainda, né? Deus é bom. Então vamos estar orando por esse projeto, tá? Vamos estar orando por esse projeto e nosso irmão estará já iniciando no próximo sábado. Então os irmãos têm que levar o papel da inscrição, preencher, assinar e trazer. E às 9 horas nós já estaremos aqui, né? Eu vou estar aqui com o Marconi para receber as nossas crianças. Vai ser uma bênção, viu? Não tenha dúvida. Vamos formar muitos músicos aqui que darão continuidade, né? Aprenderão mais ainda, né? Tem mais irmãos ainda que entendem de música e vai desenvolvendo. Daqui a pouco nós vamos ter que, cada conjunto vai cantar um domingo. Olha que maravilha, hein? Glória, gostei desse glória. Isso é bom demais. A obra do Senhor precisa de mais trabalhadores. Nós vamos passando. A igreja precisa de novos pastores, né? Eu já fiz 51, né? Daqui a pouco o Senhor fala, vem, tá, vem. Tem que ter outro, né? E Deus vai levantando, no nome do Senhor vai sendo glorificado, irmão. E assim sucessivamente, em todas as áreas, né? O Senhor quer que levante mais obreiros, né? E poderoso é Deus para nos acrescentar. Amém, irmãos? Os nossos irmãos, nós temos aí a presença de alguns irmãos da primeira Batista Livre, né? Lá do pastor John, né? Nosso amado pastor John. E eles entraram em reforma, né? A igreja, hoje o curso está sendo online, né? Mas graças a Deus vieram alguns amados irmãos aqui para cear conosco. Mas no dia 21/9, a igreja vai vir para cá. Os irmãos vão vir tudo para cá, vai ser uma bênção, né? Nós vamos pegar esses bancos, vamos trazer eles, vamos deixar só um pouquinho aqui, vamos colocar cadeiras lá no fundo, tá? Vamos colocar aqui no meio também cadeiras, vai caber todo mundo. Mas os irmãos não ficam em casa, não. É para vir todo mundo. Aí os nossos sentam tudo aqui na frente. Vou acostumar os irmãos a sentar na frente agora. Glória, né, Renato? Então os irmãos da casa sentam aqui na frente. E os irmãos de fora ficam mais à vontade, sentando tudo atrás, né? Aí vai ter as cadeiras para eles sentarem e vai caber todo mundo. A casa do Senhor, ela é, né? Os irmãos não vão ficar em casa, né? Vai ser quase mais de 40 dias, né, Paulinho? É mais de 40 dias o plano, né? Então eles vão ter esses 4 domingos que eles vão estar conosco, né? Alguns dias eles vão, por exemplo, um dos domingos aí eles não vão estar, porque eles estarão no próximo domingo, né? O próximo domingo eles estarão na chácara, né? Vai ter um batismo numa chácara, eles vão cultuar lá, então aí eles não vão vir, mas aí no próximo, que é o 21/9, eles estarão vindo tudo para cá. Amém, irmãos? Então vamos receber bem os nossos irmãos, são nossos irmãos,
Vamos sentar, vamos apertar, não tem problema relar, não dá choque, né? A gente pode até relar, não tem problema não. Vamos se apertar e vai ser uma bênção na casa do Senhor, né? Eu acho que é tudo isso, né? Só isso, né, Diego? Escola Bíblica Dominical, Diego. Domingo de manhã, às 9h30. Começamos um estudo sobre antropologia, o estudo do homem, como a criação do homem espiritual. Antropologia bíblica. Então nós estamos aprendendo um assunto maravilhoso, às 9h30 no domingo. Vamos aprender a palavra de Deus. No sábado, no estudo bíblico, é outro ensino, é ensino também, é poderoso também, é uma bênção. Mas no domingo de manhã tem também. Nós precisamos de conhecimento, irmãos. Nós precisamos conhecer mais a palavra de Deus, para nós podermos ter muito para falar. As pessoas não querem ouvir que time que ganhou, que time que perdeu, que carro que quebrou, mas querem ouvir falar de Jesus, não é? Então vamos falar de Jesus, e para aprender nós temos que estudar a palavra, não é verdade? Então vamos estudar a palavra, vamos aprender. Aí quando vem com conversa fiada no nosso ouvido, a gente fala, isso, irmão, vamos escutar de Jesus que é melhor. Amém? Vamos ficar de pé, vamos agradecer ao Senhor por essa noite maravilhosa, por essa noite de celebração da ceia do Senhor. Estarei orando, abençoando os irmãos, depois eu estarei indo à porta para cumprimentar cada um dos irmãos. Estou esquecendo de alguma coisa? Não? O secretário olhou para mim diferente, vai que estou esquecendo alguma coisa. Estou não. Amém. Bom, irmãos, estou esquecendo sim. Sabia que eu estava. Nós não tivemos a nossa formatura do Casados para Sempre nesse sábado. Por quê? Faltava chegar os nossos certificados. E chegou. Então nós vamos fazer a celebração da formatura do Casados para Sempre no último sábado, tá? 27/9. Então você conhece alguém que quer fazer o curso Casados para Sempre? Convide para estar aqui na formatura, que será o momento de fazer a inscrição, tá? E foi bom, foi uma bênção, não foi? Amém. Nós vamos fazer de novo, né? Então os irmãos, se você já fez, deseja fazer de novo, faça. Se não fez, faça também. Não, pastor, mas lá está tudo bem no meu casamento. Vou te falar uma coisa, vai ficar melhor ainda. Vai ficar melhor ainda, porque é tudo à luz da Bíblia, não tem nada de novidade. Não tem nada de vozes na minha cabeça, não. É tudo da Bíblia, é tudo da palavra do Senhor. É tudo que o Senhor tem nos ensinado através da sua palavra. Então será no dia 27/9. Agora sim. Vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso e Santo. Senhor, nós somos gratos por essa noite maravilhosa. Somos gratos, Senhor, pelo cuidado do Senhor sobre as nossas vidas. Senhor, nós temos ouvido a Tua voz, Senhor, e o nosso coração tem se alegrado. Pai, obrigado pelo cuidado do Senhor. Senhor, dai-nos uma semana de bênçãos, dai-nos, Senhor, uma semana de proteção, de graça do Senhor, ó Pai. Dá, Senhor, inteligência e sabedoria para resolver os problemas da qual nós não temos condições por nós mesmos. Ajuda-nos, Senhor, segundo a Tua bondade e a Tua misericórdia. Livra-nos de todo mal, de todo perigo, de tudo aquilo que não vem do Senhor, ó Pai. Ajuda-nos, Senhor, segundo a Tua vontade. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus, Teu Filho amado, o nosso Salvador. Amém? Faz assim com a sua mão, repita comigo, que o amor de Deus, o Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, e as doces comunhões e consolações do Espírito Santo sejam com todos nós. Todos digam amém. Amém. Deus abençoe os irmãos. Eu estarei indo à porta para cumprimentá-los enquanto nossos irmãos estavam louvando ao Senhor.